Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Olá, bem-vindos ao programa De Todo o Coração. Está na hora da gente ficar informado das ações da nossa Diocese de Caruaru e também partilhar das boas reflexões dos nossos padres e do nosso bispo diocesano Dom José Ruy Lopes, que já chega neste programa trazendo a reflexão do Evangelho. Estamos no segundo domingo do Advento. Paz e bem, querido irmão, caríssima irmã. Estamos no segundo domingo do tempo do Advento. E assim como no primeiro domingo, o evangelista São Mateus nos chamava a todos na perspectiva da segunda vinda de Cristo ao juízo, agora o evangelista São Mateus nos chama novamente à primeira vinda do Natal, isto é, a conversão. E eu lembro que sábado passado eu lhes dizia que o Natal de Cristo é também o nosso Natal. Da maneira como nós o acolhemos e como nós vivemos o Cristo como cristãos, está marcada também a nossa segunda vinda, ou a segunda vinda de Cristo e o nosso encontro com Ele. Pois bem, nesta mesma linha, eu gostaria de dizer que, enquanto no domingo passado nós meditávamos sobre a vigilância e a preparação, agora nesse domingo nós somos chamados à conversão. O Evangelho de São Mateus é muito bonito, porque nos fala de João Batista, personagem central, figura essencial no tempo do Advento. Mas antes de chegarmos na própria autorrevelação de João Batista, de quem ele é, de quem ele era, tomemos o Evangelho e vejamos. Se diz que naqueles dias João Batista estava no deserto da Judeia pregando. O deserto para nós pode ser lugar árido, lugar triste, de abandono e até mesmo de solidão. Mas o que dizer das grandes metrópoles, da cidade grande, lugar das máquinas, lugar do frenesi, do vai e vem, lugar também dos desencontros. Às vezes, pessoas que estão vivendo numa grande capital, no meio de uma multidão, se sentem também sozinhas, vazias e até mesmo abandonadas. O deserto, nesse sentido bíblico, é lugar do encontro com Deus. É lugar do silêncio, é lugar também do encontro consigo mesmo. Como é bonito e precioso o deserto. Como é necessário que tenhamos momentos de solitude, de deserto em nossa vida, para que possamos nos encontrar-nos com Deus, para avaliar, para revisar a nossa vida. E a primeira palavra de João Batista no deserto, notem bem, os grandes pregadores frequentam as grandes cidades. João Batista pregava no deserto e era o povo da cidade que frequentava o deserto para ouvir João Batista. A primeira palavra dele, portanto, era essa: convertei-vos. Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Uma palavra muito semelhante com aquela de nosso Senhor, quando dizia aos seus discípulos e pregando às multidões: convertei-vos e crede no Evangelho. Notem bem, às vezes a gente quer ser santo, a gente fala de santidade, mas a gente esquece a conversão. E a vida do cristão cotidianamente deve ser uma vida de conversão. Por isso que na Idade Média, as ordens mendicantes, dos franciscanos, dos capuchinhos, dos dominicanos, eram ordens religiosas que pregavam uma conversão de vida. Nada tão próximo do Evangelho e do próprio Cristo do que a conversão.
para sermos santos, como Ele é santo, precisamos nos converter dos nossos pecados. E aqui está um grande problema, porque as pessoas querem mudanças exteriores, mudanças aparentes. As pessoas querem até que a igreja mude, mas não querem se converter, não querem mudar de vida. Quantas opiniões nós temos sobre coisas, acontecimentos que deveriam ser mudados na igreja? E a gente esquece que a grande mudança é nossa. Por isso, os grandes reformadores da Igreja Católica foram santos. Foram pessoas que se converteram para viver o Evangelho. E esse é o problema. Nós gostamos de mudanças superficiais, aparentes, queremos que o mundo se transforme, queremos que as pessoas mudem, mas nós não estamos dispostos a mudar interiormente para viver uma vida de autêntica conversão. Pois bem, ao anunciar a proximidade do reino, João Batista então se apresenta. Eu sou uma voz que clama, que grita no deserto, preparai os caminhos do Senhor. E aqui está essa palavra-chave, essencial no tempo do advento, preparar o caminho do Senhor. É aquela perspectiva também da liturgia, cada semana acender uma vela. Faça um propósito, não apenas de acender uma vela, faça um propósito de preparação interior. Estabeleça 4 vícios, 4 pecados que você possui. Cada um de nós temos alguma coisa para ser mudada. E cada semana que você viver sem aquele pecado, muitas vezes um pecado pequeno, insignificante, mas que precisa de mudança, que é necessária uma conversão e uma transformação, mesmo que seja aquele pecado miudinho, estabeleça. Essa semana eu vou deixar de cometer esse pecado. Aí sim, no domingo você acende uma vela, iluminou a escuridão da sua vida. A segunda semana, mais um propósito. E ao término daquela semana, também mais uma vela para dizer: a minha vida está sendo iluminada por Cristo, está sendo dignificada pela sua palavra. João Batista também fez isso, apesar de ser um profeta chamado desde o ventre materno. E aqui a gente não pode esquecer o anúncio do anjo Gabriel, também a Isabel, sua mãe, a Zacarias, seu pai, quando este era sacerdote no templo e estava oferecendo o incenso no lugar sagrado do templo, e o anjo Gabriel lhe anuncia que ele seria pai de um homem que seria profeta de todas as nações. Pois bem, João Batista, redimido no ventre de sua mãe, Isabel, quando gritou ao ouvir a saudação de Maria: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Era João. E mesmo esse menino redimido, predestinado, chamado a ser profeta, ele também fazia penitência. Vejam só o que São Mateus diz. João vestia uma roupa de pele de camelo. Não havia naquela época nenhuma roupa com pele de camelo. Sabe por quê? Porque a pele de camelo é uma pele dura, áspera. Isso daí era exatamente o sentido da penitência de João. Eu preciso sacrificar a minha carne, eu preciso mortificar os meus instintos, os meus desejos, para anunciar o Cristo, mais ainda, para viver o Cristo. Qual é a penitência que você escolheu nesse tempo do Advento, que vai lhe ajudar no seu processo de conversão e, consequentemente, de preparação para o Natal? E aquelas pessoas que saíram da cidade para ouvir João Batista e que lhe pediam batismo, João retrucava dizendo-lhes: raça de víboras, raça de cobras, de serpentes venenosas. Lembram que lá no Jardim do Éden, no paraíso, Eva também foi tentada por uma serpente?
Quantas vezes nós abrigamos dentro de nós víboras, serpentes, cobras. Às vezes temos uma língua venenosa para falar do irmão, para criticar o outro. Essa também não é uma das nossas conversões necessárias nesse tempo do Advento, na preparação para o Natal? Pois bem, depois João Batista, depois que o chama de raça de víboras, João vai falar de frutos de conversão. É necessário que apresenteis frutos de conversão. Nessa primeira vinda de Cristo, a gente vai tentando, vai buscando a conversão, apresentando frutos em nossa vida. E não são frutos externos, aparentes, exteriores. Agora eu mudei meu jeito de vestir. Então você agora vai ter que mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de ouvir, o seu jeito de olhar. E tudo isso custa, dá trabalho. Pois bem, João Batista pede frutos de conversão. E por fim, ele começa a anunciar aquele que vem, aquele que há de vir, aquele de quem João é o precursor. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Ele vai recolher a palha, isto é, ele vem para nos salvar, mas ele também vem para condenar. Mas, senhor bispo, será que essa expressão está correta? Olha, às vezes a gente não quer faltar com a caridade e a gente acaba faltando com a verdade. Jesus não vem para julgar os vivos e os mortos, e se ele vem para julgar, ele vai separar o joio do trigo, a palha, vai separar o cabrito da ovelha, os justos e os pecadores, aqueles que ficarão à sua direita e à sua esquerda. Então, mesmo que seja doloroso ouvir essa expressão, ele vem para salvar a todos, mas vem também para condenar aqueles, não todos, mas aqueles que não tiveram fé e que não escolheram segui-lo, amá-lo e servi-lo. Fique com Deus, um abençoado final de semana e um bom prosseguimento desse tempo tão bonito e tão precioso que é o tempo do Advento. Grandes reflexões para este nosso fim de semana. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais de todo o coração. Espero vocês. Programa De Todo o Coração. A Igreja em seu lar. De volta com o programa De Todo o Coração. Falei para você que era bem rapidinho. Já estamos aqui, direto para a nossa orientação sobre espiritualidade com o Padre Aloísio Ricardo. Agora. Bom dia, Jailma. Bom dia você que nos acompanha no programa De Todo o Coração. Dando continuidade ao nosso caminho espiritual, começamos a falar e a meditar sobre os pecados capitais. E hoje gostaria de lhe falar sobre o pecado da gula, um dos pecados capitais. Os santos padres consideram o pecado da gula, ou a gula, como a mãe ou a cabeça de todos os outros pecados. Não se trata de um simples comer demais, como muitos dizem, padre, olhe, me perdoe porque eu comi demais, é o pecado da gula. Não se trata simplesmente do comer demais. Trata-se do desejo desordenado pela comida e mais, pelo desejo desordenado por coisas, por cargos, por tantas situações da vida. A gula é, portanto, essa primeira doença que vai gerando inúmeras outras dentro de uma alma. Costuma dizer os santos padres que a gula é o dardo inflamado do demônio, que fere uma alma desordenando-a inteiramente quanto ao amor de Deus, ao amor ao próximo,
fazendo com que aquele que é dominado pela gula possa perder a sensibilidade para com Deus, porque concentra-se no prazer carnal, concentra-se nas satisfações e comodidades do mundo, concentra-se muito mais naquilo que lhe dá prazer, que lhe dá desejos, do que naquilo que lhe leva a uma ascese, a uma renúncia, a uma vida sóbria. Aquele que é dominado pela gula acaba tendo também desequilíbrio na convivência. Aliás, quem é dominado pela gula não dorme direito, vive em função dos desejos desordenados, em função dos prazeres, vive a vida toda numa luta onde não consegue ter bons propósitos, ou melhor, permanecer em bons propósitos. Portanto, veja a gravidade de uma vida dominada pelo pecado da gula. A gula ainda causa na alma danos, como por exemplo, a sonolência, o peso na hora da oração, a pessoa não consegue rezar. Depois, ela se apega demais a alguns vícios, como por exemplo, ela pode ter horas a fio, dedicar-se à internet, mas na hora da oração, ela se irrita com facilidade, ela fica ansiosa, nervosa, busca também compensações através do alimento e também ela perde um pouco o equilíbrio dos próprios afetos, das próprias emoções. Quando nos deixamos dominar pela gula, começamos a nos desorientar. É como alguém que estava seguindo na viagem o GPS e de repente desprograma. A pessoa fica perdida. Por isso é tão importante verificar no próprio coração o que tem dominado você. Muitos até fazem propósitos, muitos até fazem promessas, mas não têm sustentação, porque deixam-se dominar com facilidade pelo vício que a gula desperta. Talvez você escutando falar sobre a gula, de repente você começou a encontrar algumas características, quer seja espirituais, quer seja na matéria, e lhe preocupou. Devo lhe dizer, não se angustie. Descobrir uma doença espiritual não pode ser para nós motivo de angústia, ao contrário, é motivo de graças, dar graças a Deus, porque está nos mostrando aonde estávamos sendo derrotados. Por isso, primeiro, conte com a oração, reze, peça ao Senhor perdão. E depois, já vou antecipar um pequeno exercício. Nunca coma excedendo, deixe sempre faltar um pouco, para que você tenha o exercício do autodomínio. Nunca deixe ser dominado pelo que os seus olhos veem, porque a questão da gula tem algo a ver também com os olhos. Nossos olhos desejam e nosso estômago quer também experimentar aquilo que nos atrai o olhar. O prazer que está no paladar. Para dizer, veja como a gula mexe com todos os sentidos. O olhar, o ouvir, o falar, o degustar, o tocar. Todos nossos sentidos ficam desordenados por causa da gula. Por isso, tamanha importância de nós começarmos a nos perceber naquilo que exercemos, naquilo que fazemos, naquilo que também vivemos, é preciso observar. Dormir demais também é um problema. É preciso ter domínio em todas as coisas. E isso
o Senhor nos dará graça de possuir. Podemos pensar também uma outra situação. Pessoas dominadas pela gula espiritual. Elas anseiam crescer na vida espiritual, anseiam demais a santidade, mas esquecem do próprio Deus. Buscam as coisas de Deus esquecendo de Deus. Querem a qualquer custo alcançar as coisas espirituais, mas não construindo um caminho de renúncia e ascese. Que o Senhor alcance o nosso coração e nos liberte do mal, do pecado, da gula, para que assim possamos viver, e sobretudo nesse tempo do advento, esse tempo também de conversão. Que o Senhor lhe abençoe e desejo que essa semana você faça a experiência de verificar se você está vivendo ou não sob o efeito da gula. E assim sendo, logo logo nós vamos passar as virtudes necessárias para vencer a este vício. Que o Senhor esteja sempre com você. E agora, de Padre Aloísio Ricardo, a gente vai direto para Padre Adriano Davi, trazendo para a gente aquelas nossas lições sobre liturgia. Padre Adriano, bem-vindo. Então, bom dia, meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Estamos na nossa parte de liturgia. Continuamos o nosso caminho do advento. Vamos iniciar esta noite, neste sábado, a segunda semana do advento. Semana essa que é marcada por uma alegre e piedosa expectativa pela vinda do Senhor. Domingo passado, como a gente já rezou na celebração da Eucaristia, a celebração foi marcada por essa expectativa. Vem, Senhor Jesus, vem nos últimos dias, vem nos salvar, traz para nós a salvação. E a gente continua nesta mesma reflexão. Como eu já disse, esses 2 primeiros domingos do Advento marcam essa expectativa da vinda gloriosa do Senhor nos últimos dias. A figura do Evangelho deste domingo é João Batista, a voz que clama no deserto, alertando para a gente 2 coisas importantes. A primeira, continuando a nossa meditação nessa expectativa da vinda do Senhor, e como é que a gente espera? Convertendo-se. Então, João Batista é essa figura que abre os caminhos do Senhor e nos chama verdadeiramente à conversão. É isso que a gente pediu e vai pedir nas 2 orações de coleta da missa do primeiro e segundo domingo. Justamente correr ao encontro do Senhor, sabendo trabalhar e não apegar-se às coisas terrenas, tendo em vista a realidade futura. E várias coisas nos ajudam na liturgia a viver esse tempo. Vários sinais, como a gente falou, a coroa do advento, o silêncio, a música, o canto. Então, quando a gente se deixa envolver, pelos sinais sensíveis que nos tocam, que faz a gente rezar, a gente começa a entrar nessa perspectiva de advento, de espera. O canto é muito importante, como a gente falou sábado passado. O canto, ele é de suma importância nesse tempo do advento. Ele vai refletir essa alegre e piedosa expectativa. Ele não deixa de ser alegre. A sua força está nas vozes, na letra da música e nos instrumentos que não são tão carregados, não são tão pesados. Então, se a gente valoriza isso, a gente diz à comunidade qual é o tempo que nós estamos celebrando. Se a gente valoriza isso, a comunidade vai perceber que na sua voz existe o clamor do Senhor que vem. Nós iremos cantar neste domingo, neste segundo domingo do Advento, essa Jerusalém que espera no canto de comunhão. Esse João Batista que anuncia na aclamação ao Evangelho. E Sião, do rebento, que nasce a haste, que nasce o Salvador, no canto de entrada. Observe as antífonas do missal, que lhe ajudarão a escolher bem os cantos da missa do segundo domingo do Advento. Um bom Advento, uma boa celebração, que a gente possa viver esse tempo marcado por essa alegre e piedosa expectativa, aguardando o Senhor que vem sempre ao nosso encontro, vem nos salvar. Convertendo-se sempre, como é o apelo de João Batista, e vivendo a nossa fé.
Então você que nos acompanha, talvez esperasse neste nosso programa uma coisa mais prática. Mas tentaremos na próxima semana trazer esse canto do Advento para ajudar a comunidade a celebrar, ajudar você a celebrar bem. Qual o melhor canto? Como escolher? Em que se baseia o cântico litúrgico? E assim a gente ajuda as nossas comunidades a celebrar cada tempo no seu devido lugar. Um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo do Advento a cada um de nós. Deus vos abençoe. Obrigada, Padre Adriano Davi. E assim a gente termina o programa de todo o coração. E lembrando que esta semana é a semana de festejos a Nossa Senhora da Conceição. Então, vai ter celebração aqui na Diocese. Em Caruaru, Bonito, Riacho das Almas, Gravatá do Ibiapina, Toritama, todo mundo celebrando a nossa mãe. Então, viva a nossa Santa Padroeira e vamos seguindo com muitas coberturas aqui no programa de Todo Coração. A gente se encontra com o programa de Todo Coração no próximo sábado. Até lá! De todo coração. Programa de Todo Coração. A igreja em seu lar. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.